Tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco. O que tá acontecendo com o mundo, né? Eu não sei se você tá vendo as notícias, eu tô com hiperfoco em cima disso, inclusive tô bem preocupado com algumas coisas. Coisa besta, na verdade, porque eu acho que não vai fazer diferença nenhuma no Brasil, sinceramente, essas mudanças que estão acontecendo, mas a galera fica preocupada, o dólar sobe, isso deixa algumas coisas mais caras. Essa treta toda eu acho que significa que o dólar não vai descer tão cedo, né? E basicamente o Trump chegou e falou que ia fazer o dia da libertação, e nesse dia da libertação ele resolveu nerfar o mundo inteiro. Então ele colocou um nerf de 10% no mundo inteiro, automaticamente, e esse nerf deixou muitas pessoas preocupadas, porque além de ter esse nerf geral de 10% no mundo inteiro, ele ia colocar nerfs em países específicos, nerfs maiores. Então, por exemplo, o Vietnã ia ter um nerf de 46%, a China ia ter um nerf de 30%, sei lá, a União Europeia ia ter um nerf de tantos lá. O Brasil foi tipo um que passou, não tomou nerf nenhum o Brasil. O único nerf que o Brasil tomou foi de 10%. E basicamente o que aconteceu foi que o mundo começou a cair as ações de todo mundo, começou a tipo cair por causas, parada tudo. Tem um site que é o Heatmap de ações e outras coisas mais, que eu gostei muito desse site, tá? É muito interessante, porque nesse site você tem as informações aqui, ó. E aqui você vê, esse é o mercado de ações do Japão. O Japão tá tomando no cu. O Japão tá falindo. Se o Trump queria falir o Japão, ele está conseguindo. A China, por outro lado, não tá indo tão mal assim. A China tá batendo de frente com os Estados Unidos, tá brigando e falando, não, vocês aí façam suas maluquices e a gente quer ver se é louco, eu sou mais louco que vocês, sabe? E aí a China tá batendo de frente com os Estados Unidos, brigou. E aí, bom, ontem e antes de ontem, os Estados Unidos estavam caindo absurdamente, ó. Aqui é o da China, tá vendo? Então tá ruim o da China, mas não tá tão ruim assim, entendeu? Da China tá ruim, mas não tá tão ruim assim. E basicamente o que acontece é o seguinte, meus amigos. Então, o Trump deve ter visto que tava dando merda pra caralho. E aí ele falou, não, relaxa, galera, vamos dar 90 dias aí. Vai ser 90 dias pra gente negociar isso. Então a gente não vai pegar e tacar tarifa por enquanto, não. Aí, hoje, cara, todo mundo deve estar muito aliviado, porque o bagulho subiu absurdo. Ó, a Nvidia subiu 18%, a Tesla subiu 22%, tipo, a Nasdaq subiu pra cacete. Então o mercado norte-americano subiu muito. Mas mesmo assim, mesmo com essa subida absurda que tá acontecendo aqui, ainda tá muito negativo essas mudanças aí do Trump e tal, viu? Queria ver aqui, mas não tá abrindo. Mas enfim, vamos voltar aqui pro heatmap da Nasdaq. Vamos ver aqui da Tesla. Aqui, agora foi. Tá vendo a Tesla? Ó, aqui você tem dos últimos meses, né? Do ano passado até esse ano. A Tesla caiu pra caramba, mano. A Tesla derreteu muito. E tipo, você vê o gráfico e você pensa, mas não tá tanto assim. Tá sim. Porque tem gráfico que mostra que caiu de 200 para 199, pelo amor de Deus. Tem gráfico que mostra assim. Mas aqui o da Tesla caiu de 479 para 268, mano. É uma queda muito bruta, mano. É muito bruta. De dezembro até agora, a Tesla perdeu muito dinheiro. Perdeu muito dinheiro a Tesla. Muita grana. Aí, beleza. A Tesla deu a subida. Tava em 220, né? Depois do drop absurdo dessa semana, né? Aí ele voltou a subir. Aí subiu um pouquinho, tá em 272. Mas mesmo assim, cara, de 479 é um drop absurdo. A mesma coisa aqui vale pra Apple, tá vendo, ó? A Apple teve uma queda vertiginosa, principalmente porque a Apple, né, ela depende da China para fazer os iPhones e outras coisas mais, né? A Nvidia também, com inteligência artificial, caiu muito, tá vendo? A Nvidia já tá caindo há muito tempo, né? Não é só aqui, não, o tombo. Inclusive, o tombo da Nvidia foi um dos maiores tombos que aconteceu na história das bolsas de valores e tal, né? Todo mundo comenta sobre isso. Mas enfim, hoje foi um dia para respirar. Foi um dia que as coisas deram bom, que o bagulho subiu de novo, né? Deram Viagra lá pro velho, aí o velho subiu lá, os mercados tudo de novo. Mas assim, cara, a situação é muito complicada em relação à economia, né? O dólar tá subindo absurdamente e vai dar merda, o dólar vai subir mais ainda, é capaz que o dólar bata 7 conto até o final do ano, porque a gente é muito volátil, a gente tá numa posição muito volátil, o Brasil depende muito de outras coisas, de terceiros, né? Essas coisas que estão acontecendo vão ser boas no final das contas pro Brasil, mas a gente ainda é muito dependente desses mercados e é claro que isso vai afetar a gente, que isso vai passar como um trator por cima da gente. Por mais que, por exemplo, a China vai ter que comprar e, por exemplo, o Brasil vende muito soja pra China, o segundo que vende mais soja pra China é os Estados Unidos. Agora que eles estão
estão fazendo essa treta, né? Tipo, os Estados Unidos falou, toma aqui esse tanto de tarifa na China. Aí o Xi Jinping foi falando, então tá bom, toma aqui 30% em cima de você. Aí o Trump, então toma 50%. Aí o Xi Jinping, então toma mais 20%. Aí o Trump falou, tá bom, então 135% de tarifa em cima da China, basicamente. E isso tá deixando muita gente de cabelo em pé. Aí com essa guerra que tá indo contra a China, basicamente os Estados Unidos resolveu dropar a guerra contra o mundo e focar só na China. Então ele tirou todas as tarifas do mundo inteiro, então tirou os nerfs que eles estavam dando no Vietnã e coisas do tipo, focaram apenas na China. E agora vamos falar sobre o que interessa. Vai aumentar o preço do nosso celular, do nosso videogame? Vai aumentar? Vai, com certeza, claro. Vai aumentar porque 10% de tarifa já é um valor a mais, se você for parar pra pensar. O que tá acontecendo aqui, as empresas estão fazendo estoque lá nos Estados Unidos, comprando malucamente. A Apple, ela levou 5 aviões 747 cheio de celular para vender nos Estados Unidos. Esses celulares não estão sendo taxados agora, né? Então eles vão vender esse celular provavelmente ao longo dos anos, né, para frente, para não ter que fazer um reajuste pesado, que o celular já é caro. Então imagina, o celular está sendo vendido por $1.000, vai tomar uma taxação de 20%, 30%. Ainda mais da China, 80%. Então quer dizer que você vai pagar 1.800, né? E nesse caso dos videogames, isso vai foder os videogames também. Então a Sony já fez um estoque gigantesco de PlayStation lá, para justamente não ter esse problema. A Nintendo que tá fodida, né? Porque ela tá vendendo agora, começando o Switch 2. Se eles estivessem no meio do Switch 2, dava até para fazer. Mas eles estão cagados, eles estão calabriados de merda, porque eles vão ter que subir o preço, né? Tanto que eles estão enrolando linguiça justamente para saber o que vai acontecer. E, bom, vai ter que ter alguma solução, porque a maior parte da produção é feita na China e os caras estão taxando 85% das produções. Por mais que seja uma empresa norte-americana que faça manufatura na China, ela importa. Então, quer dizer que o celular, o videogame que é produzido na China vai aumentar. E isso vai cair na nossa cara. Sim, computadores, videogames, celulares vai aumentar dramaticamente, de 50% a 100% do preço nos próximos meses ou anos. E já está acontecendo, não só pela questão do dólar estar alto, mas por causa dessas taxações. E a ideia do Trump é tipo assim, olha, a gente vai jogar uma bomba atômica aqui, vai explodir tudo, vai explodir inclusive a nossa casa, mas a gente acredita que a gente consegue reconstruir antes de vocês. Essa é a ideia dele, basicamente. Assim, não tem como explicar de outra forma, né? E tipo assim, vamos ver como é que vai ser essa ideia, porque assim, é malucamente doido essa ideia do cara pegar e explodir a própria casa na expectativa de atingir o seu vizinho, sabe? Eu acho que teriam outras opções pra fazer isso, né? Pra ferrar com a China, saca? Mas não, os caras tão malucos, sabe? Ferrando com a Europa, ferrando com o Canadá, com o México. Ainda bem que o Brasil não foi no meio dessa treta toda, né? Porque, como eu disse, a gente é muito, muito dependente deles, né? Nesse sentido. Os Estados Unidos é um parceiro comercial muito importante pro Brasil. Acho que é 20% ou 30% das nossas exportações. Então imagina, cortam o Brasil assim, porra, fudeu, sabe? Vai ter crise geral aqui, entendeu? Ainda mais o Brasil que já, qualquer merda que acontece, a gente já tá passando por crise, né? E aí as pessoas estão preocupadas pra caramba, o que vai ser amanhã? Até porque ninguém sabe, o Trump vai e fala as paradas e depois ele volta atrás. Já é a terceira vez que ele volta atrás, e agora ele voltou atrás de novo com as taxações. E a galera tá desesperada, pensando como é que vai ser o dia de amanhã. Inclusive tá rolando briga interna já dentro lá. O Elon Musk tá brigando lá com o cara que é o economista do Trump. O economista do Trump fala, não, porque a tarifa é isso, é ótima a tarifa. E o Elon Musk fala, não faz isso, é ruim, tem que ser livre mercado. Eu sou a favor do livre mercado. A gente vive no Brasil. O Brasil é um país que não tem livre mercado, vamos ser sinceros, né? O Brasil é uma merda, o mercado do Brasil. Tudo aqui paga taxa em cima de taxa, né? Então os Estados Unidos está querendo fazer exatamente a mesma coisa. O Trump foi aluno do Taxad, né? E aí agora ele tá metendo louco, né? Fazendo exatamente a mesma coisa que o Taxad fez. Inclusive, estão até fazendo uma pseudo-taxa da blusinha lá. Você tem empresas como a Temo, por exemplo. A Temo é muito grande nos Estados Unidos, é tipo a AliExpress aqui no Brasil, mas a Temo também existe no Brasil, é muito grande. A Shein também. Elas vão ser taxadas com tipo um mínimo lá. Então, por exemplo, se você comprou uma parada de $5, você vai ter que pagar $50 no mínimo, $75 no mínimo para você enviar isso para os Estados Unidos. Bizarro. A taxa da blusinha deles é muito absurda, muito mais cara que a nossa, né? E isso, pra você, deve ser nada, né? Ou deve ser porque você, foda-se, ninguém vai querer se importar com o negócio da Temo. Mas a galera compra muito lá. A galera, assim como no Brasil, compra muito desses sites de importação e tal. E
A parte positiva disso é que, tipo assim, isso é só o correio dos Estados Unidos, tá? Então, lá nos Estados Unidos você tem essas empresas fazendo grandes cadeias de distribuição, então eles não vão ser tão afetados assim. Mas em importações vai. Então, além de ter US$ 70, né, de você pagar só para enviar para lá, ainda tem a taxação de 135% em cima dos produtos que estão sendo mandados diretamente da China. Vai ter alguma coisa como escoamento, provavelmente, né? Por exemplo, manda tudo pro México e do México manda para lá, que nem acontece no Brasil com o Paraguai. O Paraguai recebe as coisas, não tem taxação, aí eles mandam direto pro Brasil, a gente paga menos imposto. Tanto que muitas das coisas que você compra digital, mais barata, assim, principalmente Santa Efigênia, coisa tipo, vem oriundo do Paraguai, porque lá você não paga imposto, né? Então, por exemplo, o Switch 2. O Switch 2 vai ser vendido por R$ 2.000 lá na gringa, sabe? Aqui a galera tá reclamando que tá caro pra cacete. E tá mesmo, não tô dizendo que tá barato, não. Mas aqui no Brasil, o Switch 2 vai ser vendido por R$ 2.000, ele vai ser vendido por muito mais do que isso. PlayStation, por exemplo, se você faz a conversão, é muito mais caro mesmo, mano, muito mais caro. O PlayStation, ele sai vendido lá por 499 e aqui no Brasil ele é vendido a 5 pau, sabe? 4 pau, sabe? É muito mais, né? Tudo bem que o dólar tá subindo muito e aí tá desvalorizando essas coisas, de certa forma, né? Então tá começando a encontrar, por exemplo, jogos em geral, várias vezes os jogos ficaram, entre aspas, mais baratos em real do que em dólar, porque você vai fazer a conversão direta e você vê que tá US$ 50, 55, um jogo que é 60, 70, porque o dólar subiu muito, muito mesmo. Um jogo de US$ 70, por exemplo, hoje, faz aí o cálculo, mano. Quanto que dá? 6 e 10 reais, mano. Porra, tá bizarramente caro o dólar. Bizarramente caro. E isso é uma coisa que afeta a gente que gosta de tecnologia e tal. A gente tá fudido, né, nessa brincadeira aí do Trump. Mas assim, cara, eu fiquei pensando, mano, vamos ter que tancar 4 anos disso, né? E é isso, a nossa vida agora, né? Bom, queria comentar com vocês, né, essas tretas todas que estão acontecendo aí, né? E é isso. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois.